sejam muito bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos fazer uma live diferente. Vamos fazer um tour no turismo mochileiro no Brasil e no exterior. E eu queria muito contar a história, né? Através da Márcia Reis, do turismo mochileiro no Brasil e no exterior. Ela já chegou aqui e eu vou mesmo para quem deseja viajar. E que viajar é muito bom, é uma delícia. E a gente que viaja, a gente sabe, né, disso. Boa noite, Márcia. Olá! Márcia, seja bem-vinda aqui no canal TV Miss Brasil Forever. E eu lhe agradeço muito porque essa é uma live que eu já estava ansioso por ela 2 anos atrás, desde 2022. E que eu quero dizer para você que você, Márcia, você é uma pessoa de inspiração, você é uma inspiração. Para mim, você é uma inspiração porque as pessoas que chegam, não é, com a idade após os 50, geralmente pensam, estou cansado, não quero sair, não quero nem pegar um ônibus para ir numa cidadezinha do interior próxima. E com você foi o contrário, né? Eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores e vamos aí começar. Tem umas perguntas para você aí, para a gente falar do turismo mochileiro, tanto aqui no Brasil como no exterior. Eu nem sei, né? Depois dessa apresentação toda aí, né? Márcia, tenho 61 anos, sou aposentada, 2 filhas e agora sou viajante do mundo aí. Sim. E aí, como é que surgiu, Márcia? Quando é que tudo começou na sua vida, que você decidiu assim, eu não quero ficar em casa, chega da rotina, eu quero ganhar o mundo, quero viajar, conhecer o Brasil primeiro. Como é que aconteceu, Márcia? Na realidade, não foi assim, eu quero conhecer o mundo, né? Eu já falei em outras ocasiões, né? Eu estava numa depressão muito grande, vindo de um período de perdas muito significativas na minha vida, e aí a última foi a filha que saiu de casa, a síndrome do ninho vazio, e eu fiquei 1 ano em depressão muito grande. E aí um dia eu me dei conta de que eu estava deprimida e falei com uma amiga, falei, eu tô com um princípio de depressão. E aí ela marcou com uma pastora amiga dela, e essa pastora me fez, entre as muitas coisas que a gente conversou, ela perguntou o que eu queria fazer da minha vida. Eu falei, eu quero sumir, eu quero, não sei o que eu quero. Mas não, alguma coisa, o que queima aí dentro do seu coração? Eu quero viajar sem data para voltar. E por que você não vai? E por que você não vai? Não sei. E aí, daí para frente, foi só... Daí para trás, foi só para frente, sabe? A coisa foi evoluindo e eu comecei a ter uma motivação de novo para viajar, para... Não, eu nunca tive vontade, nunca pensei em viajar. Essa é uma coisa que eu converso muito aqui em casa, né? As pessoas me perguntam, mas assim, você tinha sonhos de conhecer algum lugar e tal? Nunca pensei, nunca passou na minha cabeça conhecer lugar nenhum. Né? O máximo era ali, que eu moro no interior do Rio de Janeiro, era a região dos lagos, né? Um passeio era ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Esse tipo de passeio, assim, nada muito grandioso, nada muito... Era bem... Até porque não tinha grana, né? Eu tinha 2 crianças e a prioridade eram elas. Então, não tinha grandes pretensões, não. Não tinha esse sonho de viajar, não. Ele veio realmente para... Eu digo que a viagem salvou minha vida, literalmente. Eu acho que se eu não tivesse começado a viajar, hoje eu não estaria aqui. E tem pessoas que falam assim, quando estão de férias, para tirar férias, às vezes não quer viajar. Viajar é uma bobagem, vai gastar muito.
Mas, assim, a viagem em si, ela é libertadora, porque você vai ganhar experiências ali de um lugar, né, de um país, de um estado, que você jamais vai sair as memórias da sua vida. Então, na realidade, o dinheiro que você... viagem, no meu conceito também, não é gasto, é um investimento, porque você está investindo na sua saúde mental, você faz ali, assim, você se sente liberto, né? Eu digo isso porque, assim, comigo sempre já aconteceu comigo da seguinte forma, eu tenho uma regra comigo, é o seguinte, o ano tem 365 dias, e aí o que é que eu faço? Eu tiro 20 dias do ano para mim. Então, esses dias, quando eu entro de férias, aí eu já fui para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, né? Então, o que é que acontece? Eu tiro esses dias para mim, para viajar, para conhecer. Eu tenho maior vontade de ir sempre para conhecer lugares assim, que eu não conheci. Então, me dá aquela sensação boa, você ali recarrega as baterias. É mais ou menos assim que eu enxergo, não é? Essa coisa da viagem. Então, assim, quando eu digo que você serve de inspiração para mim, é porque viagem é muito bom. Eu acho que, do jeito que as pessoas hoje estão indo para a academia, estão querendo uma qualidade de vida melhor, então, na realidade, a viagem ela trabalha a higiene mental das pessoas. E isso fica realmente eternizado na gente. Né? Não sei se É você verdade. concorda. Sim, é verdade. São experiências que a gente não esquece nunca. É uma coisa assim, sei da live, vão esquecer e acabou. Agora ele está aí gritando toda hora. Sim. Mas são Ô, Márcia, experiências que a gente não. Você vai. Eu digo que assim, você vai se transformando ao longo do tempo que você está viajando, né? A cada viagem que você faz, você deixa um pré-conceito, uma coisa que você achava, uma ideia, um pensamento. Eu tenho certeza disso. Aí você começa a falar assim, será que é? E aí você começa a substituir essas pecinhas por outras. E você começa a virar uma coxa de retalhos, com pedaços antigos e muitos pedaços novos, né? E vai, você vai ficando multicolorido. Você vai se transformando, o seu cinza vai virando cores, né? Porque você vai colocando cores, as coisas vão ganhando um colorido novo, as coisas vão. Coisas que não eram importantes passam a ser importantes. E coisas que eram importantes, você olha e fala, gente, eu dava tanta importância para isso e agora não significa nada, sabe? Isso que é legal nas viagens. Quando você consegue fazer uma viagem, você se aprofunda realmente no que você está vivendo ali, não é uma viagem assim de uma semana, aquela viagem turística que você sai, vai para a praia, senta na beira da praia com a sua água de coco e fica ali uma semana, né, só no hotel ou no spa, não sei o que, é diferente. O mochilão, ele é mais, como que eu vou dizer? Você entra mais na cultura, você vive mais o dia a dia das pessoas, você tem esse contato. E aí você acaba se modificando, você acaba assimilando, você acaba criando coisas novas para sua vida. Você vai trazendo essas coisas automático. sim. Ô, Márcia, quais são os prós e os contras para ser um mochileiro, né? Fazer um turismo mochileiro aqui no Brasil? No Brasil, os prós, aí você fala o estilo andar com uma mochila nas costas ou a vida mesmo, assim, como mochileira, esse desprendimento de andar em hostel e viver de forma econômica, né? Porque são duas Isso. coisas, né? Muita gente me pergunta, mochila pesada, não sei o quê. Eu falo que para viajar, você pode viajar do jeito que você quiser. Até com igual o Jeca Tatu, né? Com aquele
saco ali nas costas, amarrado num pedaço de pau. Você pode ir do jeito que você quiser, com a roupa do corpo. O importante é ir. E eu acho que para você ser um mochileiro, é o que eu falei antes, você precisa estar disposto a abrir mão dos seus achismos, sabe? É um estilo diferente. Você tem contato com pessoas completamente diferentes de você, que pensam completamente, seja espiritualmente, seja politicamente, seja emocionalmente. Quer dizer, você convive com pessoas de tantas diferenças suas e você tem que se adaptar a isso tudo. Porque você tem que respeitar o espaço de cada um. Se a pessoa acredita nisso, ou acredita naquilo, ou defende isso, ou defende aquilo, e você defende outra coisa, você, você tem que se... Né? Ou você faz, né, cara de paisagem e deixa a pessoa falando, ou você, né, tem jogo de cintura para defender seu ponto de vista. Eu, em geral, faço cara de paisagem e vida que segue. Eu tenho as minhas convicções e se a pessoa tem a dela, às vezes eu até argumento alguma coisa, mas cada um tem o seu jeito. E viver uma vida de desapego, sabe? Que você não vai ter conforto, que você não vai estar dormindo na melhor cama, que você não vai ter o melhor banho, que você não vai ter a melhor comida. Mas, em compensação, você vai ter as melhores experiências que você pode ter na sua vida. E assim, na viagem também como mochileiro, que eu já vi você falando antes também, tem o custo, né? Tipo, de você prestar serviço nos hostels para pegar diária ali. Como é a parte econômica, financeira de cada viagem dessa, assim, que você faz um planejamento, já estuda tudo antecipadamente e tal, quando você vai sair já está tudo certinho ali ou não? Não. De um tempo para... Eu já fiz muito voluntariado. Quando eu comecei a viajar, em 2019, 2020, eu fiz muito voluntariado. Hoje eu já tenho 14 voluntariados aí no meu currículo, né? Aí de um tempo para cá eu dei uma parada porque eu tô cansada, né? Eu já não tenho mais, não sou mais tão novinha e a empolgação também com o voluntariado já deu uma acalmada, eu já vivi as experiências que eu tinha que viver, mas é uma oportunidade maravilhosa para você não só economizar, né? Porque muita gente vê o voluntariado como uma forma de economia. Claro que é uma forma de economia, porque você está ganhando a sua hospedagem, em geral, em lugares que seriam turisticamente caros, né? Considerados caros. Alguns lugares você tem café da manhã, almoço, janta. Então, assim, a economia é boa. Mas a convivência com os outros voluntários, com o anfitrião, com, com os hóspedes, ou no meu caso sempre foram hóspedes, né? Porque eu sempre fiquei em hostel, em pousada, essas coisas. Mas tem gente que vai para centros holísticos, onde faz yoga, essas coisas. Então, assim, acrescenta muito para essas pessoas ela tem uma oportunidade de aprender coisas novas, profissões novas. Porque quando você faz a inscrição na plataforma, você tem 3 tópicos. Eu sou muito bom nisso, eu quero melhorar isso e eu quero aprender isso. Então, você pode escolher um voluntariado. Eu quero aprender, sei lá, eu quero aprender a fazer drinks. Então, eu vou aplicar para um lugar que está precisando de uma vaga para alguém que seja barman, e eu vou colocar, olha, eu me interesso, eu já estudei um pouco, eu gosto bastante, e eu quero muito uma oportunidade para aprender mais. Né? Aí você tem que ser muito autêntico quando você vai fazer uma aplicação de uma vaga. E o resto é realmente ser econômico, não tem muito jeito. E eu saio assim, eu tenho Brasil. Eu
traço mais ou menos um caminho, mais ou menos assim. Eu faço um roteiro imaginário. Então, eu vou até, por exemplo, vou fazer todo o Nordeste, chegando até lá em Jericoacoara. Então tá. Então eu vou primeiro para Jericoacoara. Meu ponto inicial vai ser o meu ponto final, na realidade. Porque depois eu vou só descendo. Eu não preciso gastar dinheiro com a volta. Eu já consigo uma passagem mais em conta de avião para o ponto final e depois eu vou do jeito que der. Seja de carona, de BlaBlaCar, seja de carona de dedo mesmo, seja de ônibus, de barco, seja do que for. E eu vou descendo até chegar em casa de novo. E sem muito planejamento. Pronto. Desliguei o alarme. Pronto. Senão ele vai ficar tocando a cada 5 minutos. Sim. Ô, Márcia, então, assim, eu não tenho muito planejamento. e quantos estados brasileiros você já conheceu e quantos ainda falta você conhecer? Eu acho que foram, não sei se foram 22 ou 23. Tá faltando ali Roraima, Amapá, Acre, esse cantinho ali eu nem sei que área que é aquela ali. A região norte, né? No caso, a região norte. É norte ali? Isso. Falta Goiás. Mato Goiás é Grosso, Mato centro-oeste. Grosso do Sul, que eu ainda não conheço. Aquela região de Bonito, que ainda falta conhecer. E esse pedaço ali que o povo mesmo que mora lá fala, não tem muita coisa para conhecer aqui não. Eu não sei fazer um monte de Roraima, né? Mas assim, não sei. Teve algum lugar que você teve difícil acesso, você quis muito chegar lá e foi dificultoso para você chegar? Eu estou fazendo assim, eu estou separando aqui as perguntas primeiro a nível Brasil e a gente vai chegar na sua turnê na Europa para a gente falar Olha, das suas viagens internacionais. no, Mas teve algum lugar difícil aqui no Brasil para no você Brasil chegar? teve. Eu saí de Tocantins, Palmas, Tocantins, e fui para um voluntariado em Alter do Chão, no Pará, em Pará. Santarém. E eu fui de ônibus. Foram 47 horas, 26 pela Transamazônica. Então, assim, foi muito, 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 muito difícil. Toda hora eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não peguei uma porcaria de um avião, caramba? Mas foi uma experiência. Conheci gente bacana e foi uma experiência incrível. Mas foi difícil, muito Eu vou difícil. puxar a sardinha para o meu lado aqui. O que você achou de Pernambuco, de Recife? Eu gostei bastante de Recife. A cidade, Recife mesmo, assim, eu andei um pouco. O pessoal falava muito, não, toma cuidado, que é muito perigoso, né? Então, eu andei um pouquinho, mas aí eu fui para Porto de Galinhas, Porto de Galinhas, Porto né? de Eu sempre Galinhas. faço Isso. confusão. Eu fiquei apaixonada. Foi um dos lugares que eu falei assim, ai, gente, será que se eu vier para cá eu consigo morar aqui? Será que... Ai, eu acho que eu vou morar aqui. Eu amei Porto de Galinhas, amei. Foi assim, me diverti horrores, conheci gente maravilhosa que eu acompanho, que me acompanha até hoje. Foi assim, fantástico, apaixonante Porto de Galinhas. Aí depois de Porto de Galinhas, Maragogi. Você foi em Maragogi. Maragogi? Maragogi já é Eu já, Alagoas. aí Olinda. já Você chegou a vir em Olinda? Você foi em fui, Olinda? fui em Olinda. Eu gostei, mas não gostei, porque assim, tem muito morro. E eu não gosto de morro, É não. as ladeiras de Olinda, né? Muito, menina. E eu falei, ai, não, não dou conta, não. É muito, muito morro para me subir, eu não dou conta, não. Eu subi só alguns. Você tem que ir lá em Olinda no carnaval, porque aí você já vai sendo empurrada assim, as multidão. Cara, eu Você tenho um problema sério. Eu detesto multidão.
Eu tenho fobia. Lugares assim que tem muita gente, eu acabo passando mal. Vai me dando até mal-estar e eu fico meio assim, sem saber onde que eu tô. Eu não consigo, eu não gosto de carnaval. Eu gosto de carnaval, mas Mas mais assim, longe da multidão. tranquilo, né? É, gosto de ficar Ô, meio de... Márcia, agora, Márcia, vamos falar um pouco do seu livro, né? Como surgiu a ideia do seu livro? Fale sobre ele, dê as informações aqui, onde é que ele está à venda. Inclusive, eu vou comprar seu livro também. E eu quero que você fale para a gente sobre o seu livro, a ideia, a confecção. Então, o livro, na realidade, ele foi feito meio que... Eu sentei no final do ano passado, e eu falei, vou começar, porque o pessoal me pedia muito. Por que você não fala sobre as suas viagens, não sei o quê, conta a sua história. E eu sentei um dia no computador e comecei a escrever. E 3 meses depois o livro estava pronto, né? É meio que eu conto um pouco da minha vida, eu falo sobre o processo da depressão e como que eu saí dele, eu falo sobre o câncer, como é que foi vencer o câncer, e, e aí eu já começo a falar como é que foi esse processo de começar a viajar. Eu falo sobre prioridades, porque muita gente pergunta, mas como é que você consegue viajar? Eu falei, gente, eu não compro nem brusinha da Shine, né? Para dizer que é baratinho, eu não compro nem brusinha. Então eu falo, o que você vai, no final de tudo, o que vai ficar na sua memória? A blusinha que você comprou ou uma experiência de viagem que você teve? Você vai lembrar da sua experiência. Então, tudo é questão de prioridade. Qual é a tua prioridade? É ter um carro bonito, é ter uma casa bonita, é fazer uma viagem de uma semana e ficar num spa, ou passar um mês viajando pelo Peru. Cada um define a sua prioridade. Eu não estou dizendo que é certo nem que é errado. É que cada um define a sua prioridade. Né? Eu estabeleci as minhas. Né? Então, eu cortei tudo que eu podia para poder viajar, porque eu não sou rica. Né? Não nasci herdeira, infelizmente. Né? Só nasci bonita. Mas rica e herdeira, não. E aí eu vou contando como é que foi esse processo, a primeira viagem, como é que eu descobri a mochila, porque até então a primeira viagem foi de mala, né? Como é que eu escolhi a mochila, por que que eu escolhi a mochila, como é que eu defini os lugares. E aí eu vou contando sobre voluntariado, vou falando sobre como é que foi esse processo de descoberta do voluntariado, como é que foi o primeiro voluntariado, como é que eu me senti nesses voluntariados, o que que eles causaram em mim, né? Quais as mudanças que eles causaram em mim. Falo um pouco também das viagens pela América do Sul, que é onde o livro termina, e essa da Europa, né? A pedidos eu estou pensando se eu vou escrever ou não. Tem que escrever, E tem que escrever. então, Aventuras de Mochila nasceu meio que a toque de caixa, assim, sabe? Eu sentei e veio. Fui só escrevendo. Eu tenho muita facilidade para... Sempre fui boa em redação, né? Então, foi muito fácil para mim colocar no papel tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava pensando ali. É um livro muito eu não tenho nada rebuscado. Você vai olhar ali, como diz as pessoas, é uma leitura muito fácil, muito fluida, que as pessoas conseguem realmente me ver, conseguem saber quem que é a Márcia, o que ela pensa, o que ela viveu, como é que ela saiu das enrascadas. E aí tem dicas, né, de como você o que você precisa de importante para levar para uma viagem, como que você faz foto sozinha, porque todo mundo pergunta, nossa, mas suas fotos são tão boas, como que você tira? Eu falei, assim, ó, desse jeito. Aí peguei a filha aqui e falei, vamos simular como é que eu faço.
E eu vou dando várias dicas no livro. E Aventuras de Mochila, o link está na minha bio. Eu uso uma plataforma, porque ele é digital, então isso é importante. As pessoas muitas vezes me perguntam, mas ele é físico? Como que eu vou receber? Não, ele não é físico, porque o livro físico ele é muito caro para poder ser impresso. E não é só a impressão de um livro. Você tem que fazer impressão, você tem que fazer divulgação, você tem que ter espaços para, né, livrarias que estejam dispostas a colocar o teu livro lá para vender. Então eu optei por ter o livro digital, que seria uma coisa mais em conta, mais acessível para as pessoas. E aí a pessoa lê onde ela quiser, no celular, no computador, no tablet, imprime, como algumas pessoas falam, eu prefiro papel, vou imprimir seu livro e eu leio no papel. Falei, beleza. E, então tá o link da bio, é só entrar na minha bio, naquele linkzinho lá, logo vai ter lá Aventuras de Mochila. E aí ele vai ser encaminhado para a plataforma da Hotmart e que depois ela recebe o link do livro para poder fazer a leitura. Custa R$ 29,90, é um preço bem acessível para todo mundo, né? Sim. E aí a pessoa vai me conhecer um pouquinho, saber um pouquinho da Márcia lá através do livro. Certo. Ô, Márcia, quais os idiomas que você fala, além do Português. português? Português. Só português. Justamente, eu fiz essa pergunta para você e para todos os nossos seguidores que estão assistindo a live entender que muita gente, às vezes, não, a grande maioria, desiste de ir para um país, para um outro continente. Eu não sei falar a língua, eu não sei falar russo, eu não sei falar francês, eu não sei falar alemão, eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol, não é? Então, o que acontece? Dá aquele medo, como não domina a língua, não vai. Simplesmente desiste de ir. E você passou essa barreira, né, de não falar os idiomas e você fez um giro pelos países europeus ali, também países da América do Sul, que trouxe uma experiência para você. E assim, como é que foi isso, Márcia, assim, para suas viagens internacionais? Essa barreira vencida. Inclusive, no livro, uns dias antes de eu viajar para a Argentina, né, que foi o ponto inicial, Buenos Aires, eu conto o que eu estava sentindo. Eu estava apavorada, né? Eu nunca tinha viajado nem sozinha no Brasil, quanto mais indo para fora, né? E não falava nada. Eu falei, gente, eu não sei lidar com moeda, eu nunca tive que fazer câmbio, eu não sei se eu vou saber me locomover. Eu não sei falar espanhol, como é que. Então eu relato ali no livro, tem um capítulo que eu falo sobre esse sentimento. E aí depois eu escrevo de novo, depois, quando eu já cheguei lá, né? Depois de uns dias lá, eu escrevo novamente, falando exatamente contraponto ao medo que eu tinha, como é que foi. Então eu brinco que eu fiz um intensivo de espanhol com uma novela mexicana. Eram 88 episódios e capítulos, né? E eu assisti 88 episódios em espanhol. Então eu treinei o meu ouvido. Eu não sabia falar nada, mas eu treinei o ouvido a entender, a captar. No começo foi difícil. No começo foi difícil. Nos 2, 3 primeiros dias foram complicadinhos. Mas depois o portunhol já começou a entrar e aí eu já sabia ali pedir meu café, pedir comida, já sabia pedir informação, já sabia comprar as coisas. Pronto, acabou o medo de não saber falar e foi embora. E para a Europa foi a mesma coisa. Fui morrendo de medo. Eu não falo francês, eu não falo nada, eu falo bonjour. Como ça va? Très bien. Essas bobaginhas assim que a gente vê no dia a dia, né, das conversas. É o que eu sabia de francês. Desembarquei em Paris sem internet. Sem internet, porque eu não tinha. Eu comprei um chip virtual de uma empresa
e ele durou, sei lá, até eu chegar no hostel. Foi o suficiente, consegui chegar no hostel. Daí para frente, eu não consegui, eu tentei comprar, não dava certo, não funcionava de jeito nenhum. E eu fiquei quase 20 dias rodando Paris não, a França, sem internet. Só com Wi-Fi, dava print nos caminhos, ou botava no Google Maps e ia, e já printava a volta para tentar qual é o metrô que eu tenho que pegar, qual é a rua que eu tenho que andar, como é que é o ônibus que eu tenho que ir, como é que eu faço para chegar no monumento tal. E quando me perdia, era aquela coisa, bonjour, can I help me, please? E aí eu tentava, aí eu mostrava, eu quero chegar aqui, como é que eu chego aqui? E aí a pessoa entendia e vamos embora, e vamos que vamos, entendeu? E nos outros países também, né? Eu fui na Turquia também, fiquei sem internet na Turquia, fiquei sem internet na Albânia, em Montenegro, na Bósnia. E você aprende a se virar. A primeira você fica apavorado. Você acha que você não vai dar conta, você vai se perder, não vou conseguir saber onde que eu tenho que chegar, não vou conseguir comer, não vou conseguir nada, né? Porque eu não falo inglês. Na Turquia ninguém fala inglês, e aí? O que adianta ser inglês? Então, é, é se jogar, cara, é se jogar e deu tudo certo, graças a Deus. Ficava estressada? Ah, ficava nervosa? Ficava pra caramba. Porque, principalmente chegando nos países, né? Eu não sabia como que ia ser a imigração. Se me perguntasse alguma coisa, como foi o caso de Londres, o cara me perguntando um monte de coisa. A primeira pergunta que ele fez, eu já tremi na base, eu olhei para a cara dele apavorada e falei, I don't understand. E ele, tipo assim, e daí? Aí eu já, do you speak Spanish? Ele, I don't speak Spanish and Portuguese. Pronto, acabou. Eu já morri ali, eu já não sabia mais nada, eu não conseguia nem olhar para a cara dele. Eu sei que no final da conta ele carimbou e eu pude ficar. Deu certo, deu certo, deu certo. Mas tem que ser, tem que. A gente tem que se arriscar, não tem jeito. Tem que ir com a cara e com a coragem. Dá certo. E aquela sua visita lá ao Coliseu, assim, o Coliseu, depois você estava em Atenas, né? Lá no, nas ruínas lá do Partenon, né? De Atenas, assim. Qual desses lugares, assim, qual país, assim, da Europa te cativou mais, assim, que você, poxa, aquele país ali foi o país, assim, que eu mais gostei, assim, de estar. E aquele que você achava que era alguma coisa, assim, chegou lá e se desencantou um pouco. Eu vou falar, eu sou uma apaixonada pela história. Eu viajo na história. Eu falo que eu deveria ter feito faculdade de história e não de pedagogia. Então, o país que eu me apaixonei e que eu quero voltar para conhecer mais vezes, mais coisas, foi a Itália. E a cidade das que eu visitei dentro da Itália, Florença, foi a que eu chorei. Eu chorei quando eu cheguei na frente dos monumentos e eu olhei para aquilo tudo e lembrava dos livros e lembrava dos filmes e falava, cara, eu não acredito que eu estou aqui. A emoção foi muito grande de realizar. Eu não vou nem dizer que é um sonho, porque eu nunca me imaginei visitando, né? Mas de lembrar disso tudo, eu já estudei sobre isso. Eu li nos livros no colégio, eu li sobre isso. Eu já vi filmes, né, nesse lugar aqui, eu já vi filmes e hoje eu estou aqui. Então, Florença foi assim, mexeu comigo, mexeu muito mesmo. A Itália ganhou meu coração de graça. Muita A pizza? Turquia também foi um lugar assim que eu me encantei bastante, sabe?
pessoal fala muito da Turquia, né, do preconceito, do machismo, né? Pelo menos, para mim, foi tudo tranquilo. Eu fui para Ankara, depois eu fui para Goreme, depois eu fui para Antalya, depois eu fui para Istambul. Então, quatro cidades. Eu não tive nenhum problema de ser maltratada, de sofrer assédio. Sempre que eu precisei de ajuda, eu consegui ajuda. Mas, é claro, eu respeitei as regras do lugar. Não pode entrar com a cabeça descoberta, não vou entrar. Não pode entrar assim, eu não vou entrar. Teve muito lugar que eu não pude conhecer porque eu estava de short. Mas é a regra deles. Não vou... Ai, porque isso é... Não, gente, é a regra do país. É deles, acabou. Né? A gente precisa respeitar isso. E outro lugar, um lugar que eu vou dizer que, assim, talvez mereça uma segunda visita para tentar ver o que eu acho de legal, foi a França. Eu acho que eu achei muito cinza, muito quadradinho, sabe? O italiano é mais caloroso, é cores, é vida, é roupa na janela, é mais latino. A França é mais todo mundo quietinho, todo mundo muito sério, sabe? Aquela coisa ali de cada um na sua, tudo muito igual, tudo muito cinza. Então, não gostei muito. Não gostei muito. Você chegou a andar nos metrôs da França? Cara, aquilo é um caos. Meu Deus! É. O que é aquilo? É um labirinto. Eu ficava apavorada. Cada vez que eu entrava no metrô, eu perguntava para umas 10 pessoas se eu estava no lugar certo, indo na direção certa, na linha certa, na cor certa, porque é um labirinto. Eu ficava, gente, como é que vocês conseguem? Aí depois de uma semana eu comecei a entender o negócio e aí foi ficando um pouquinho mais fácil. Mas sem a internet, olha, foi punk, viu? Foi punk. Eu tinha que escrever, eu escrevia linha tal, você desce tal, você vai do lugar tal para o lugar tal. Aí eu chegava dentro do metrô. Não, eu quero ir para essa estação aqui, eu estou do lado certo, porque você tem que prestar atenção se você está indo, se está voltando, né? E aí, não, é desse lado mesmo. Não, é do outro lado. Aí saiu correndo, atravessando, subindo, descendo escada para ir para o outro lado para pegar o metrô. Foi difícil. E não é nada bonito também. Tinha estações que eu falei, meu Deus, que medo. O trem de Nova Iguaçu, aquelas estações de Nova Iguaçu ali, não fica devendo nada para algumas lá da França. Eu perguntei isso para você porque na semana passada, no meu trabalho, tem uma colega de trabalho que tem um irmão que mora na França. E ela disse que o metrô da França é muito sujo, é muito assim, deplorável assim, a situação do metrô na França. Então, assim, todo mundo pensa Não, França, Paris, glamour, não é? são velhos, sabe? Não é que são sujos. Alguns são bem sujos, mas assim, a maioria ela é muito velha. O metrô é muito velho. Entendeu? Então, fica assim, dá um pouco de medo, às vezes, de entrar naqueles negócios meio soturno, meio, sabe, meio mal iluminado, com aqueles azulejos tudo estranho. Dá um pouquinho de medo, às vezes. Eu quero agradecer aos seguidores que estão na live aqui, muita gente prestigiando a nossa live aqui. Eu sabia que essa live ia ser uma live muito especial, né? Respondendo a sua pergunta que você me fez, um perfil Miss. O que o turismo tem a ver com o Miss? Tem tudo, porque as misses viajam. Essa é uma live diferenciada. Eu já fiz lives sobre cabelo, sobre moda, sobre a questão de depressão, né, com uma Miss, assim.
Eu entrevistava as missas, algumas delas no normal, e depois eu ia entrevistar a profissão delas. Então, tem a Miss Brasil 2006, doutora Rafaela Zanella, que ela é uma médica especialista com cabelo. E ela fez uma live falando sobre o cabelo. Então, eu gosto dessa coisa de ter esse tema diferenciado, porque é muito importante. E você agora veio com autoridade da Europa, que essa live vai chamar a atenção de muita gente, ela vai ficar no canal lá no YouTube, Miss Brasil Forever, e assim, é isso, né? É muito, muito bom você estar aqui conosco essa noite, assim, porque eu estou muito feliz, sou teu fã de verdade, e assim, é uma coisa que eu quero para mim no meu futuro. Quando eu estiver lá batendo na porta da aposentadoria, aposentou, aposentei, tchau, quero pegar, viajar, 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 porque é muito bom. Assim, eu acho libertador a questão de você viajar. Eu acho que você se desliga de tudo e você vai vivenciando, né? E assim, Márcia, agora a gente sabe que nem tudo é flores, né? Com relação às viagens. Você enfrentou muito perrengue na Europa, assim, fala uns mais, assim, os cinco tops aí que você, poxa, tá difícil, né? Mas você superou. O primeiro de todos deles, né, eu acho que foi passar em vários países que eu não tinha internet. Então, isso daí é uma coisa muito complicada. Porque, assim, viajar para um país e conseguir o chip daquele país, ou fazer um eSIM que funcione naquele país, é fácil. Eu passei por 14 países. Né? Na Turquia, por exemplo, eu tive que instalar um tal de um VPN para despistar um não sei das quantas para conseguir, porque lá eles não têm o Instagram, por exemplo, lá foi bloqueado. Eles não têm Instagram lá assim fácil. Booking, Flixbus, nada disso funciona. Então eu tive que instalar, uma pessoa me, olha, Márcia, você precisa instalar isso daqui. Eu falei, mas o que é isso e como é que faz? Ela, peraí, dá aqui o celular. Aí, pronto, agora já está tudo funcionando. Eu falei, maravilha. Então, onde eu tinha Wi-Fi, eu conseguia usar esses aplicativos. Mas falei, não vou pagar 30, 40 euros para ter um chip de internet para ficar uma semana. Então, às vezes, eu abria mão. Então, esse foi, eu acho que foi uma situação bem complicada para mim, a questão da internet. O outro perrengue foi um perrengue que virou nacional, né? Que foi o fato de eu ser recusada num hostel por ter mais de 40 anos, né? Eu fiz a reserva no hostel e não me atentei que nas letrinhas miúdas lá eles diziam que só aceitavam hóspedes até 40 anos. Então eu saí de Veneza e fui parar na Bruxelas. Cheguei às 6 da manhã, passei a noite inteira viajando de ônibus. Cheguei às 6 da manhã, caminhei 30 minutos com a mochila nas costas até chegar no hostel. Quando eu cheguei no hostel, a menina pegou meu passaporte e falou, sinto muito, a gente não pode te hospedar. Como assim não pode me hospedar? Não, a senhora tem mais de 40 anos. Eu falei, sim, eu tenho 60. Então, a senhora não pode ficar aqui. Eu falei, mas não tem onde está escrito isso. Aí ela mostrou, né? Ela abriu lá a reserva do book e falou aqui, ó. Aí foi rodando. Aí ela tá aqui, ó. Eu falei, a letrinha miúda, eu realmente não li. Concordo? Não. Respeito? Respeito, é a regra deles, né? Mas que foi uma situação complicada ali para mim, foi... Eu fiquei assim, agora, o que eu vou fazer? Vou para onde? Então, foi uma situação complicada. A outra foi na Itália, também com hospedagem. Eu não sabia... Muita gente fala para mim, isso é falta de pesquisa, de planejamento. Uma merda. Eu tô viajando, eu não sei nem que dia da semana é, quanto mais se é feriado numa cidade, num país, né? Eu falo que a gente está viajando, a gente perde a noção do tempo.
Então você não sabe se é sábado, se é domingo, se é segunda, você não sabe que horas são. Ainda mais lá, que 8, 9, 10 horas da noite, 9 horas da noite você está vendo o pôr do sol. E eu não me atentei. Eu, como sempre, eu faço reserva de 1 ou 2 noites na cidade. Eu não tinha certeza se eu ia ficar mais... Reservei 1 noite só no hostel, porque eu achei que ele ficava longe. Era o mais barato que tinha. 25 euros ainda era o mais barato. Não tinha outro mais barato. E ficava a 30 minutos. Tinha que pegar um ônibus e era uma subida até no morro. Cheguei lá e aí eu descobri que era feriado. E aí, quando eu fui falar pro cara que eu queria ficar mais uma noite, ele falou assim, não tem mais vaga. Eu falei, e agora? Ele, dá uma olhada aí no Booking e tal. E aí eu comecei a olhar e nada, só tinha caríssimo, 100 e poucos euros, 200 euros, 500 euros. Eu falei, gente, eu não tenho esse dinheiro. E eu fiquei preocupada. Aí ele ainda brincou comigo, não, qualquer coisa você dorme no sofá. Eu falei, moço, eu tô aí no dia seguinte de manhã. Eu falei, moço, eu vou dormir no sofá? Eu posso? Ele, não, era brincadeira, eu tava brincando com você. Eu falei, mas eu vou dormir aonde? Aí ele tentou, coitado, ele tentou, ligou para um monte de lugar, tentou para um monte de gente, ninguém, tinha tudo lotado, tudo lotado. Eu peguei um ônibus de volta e falei, bom, eu não sei para onde eu vou sentar em algum canto e pensar numa solução. E aí achei um hostel, paguei 60 euros e consegui mais uma noite. Então, foi tenso. Passei uma noite preocupada, sem saber se eu ia conseguir um lugar para ficar ou não. Entendeu? Agora, demais assim, é sair de hostel de madrugada para pegar, igual Edimburgo, eu saí às 2 da manhã do hostel para ir pegar um ônibus para ir para rodoviária. Uns becos, Edimburgo, a Escócia, é cheia de bequinhos, ou seja, é cheia de escadaria, aí você dobra a esquina, você tá nos bequinhos que é, sei lá, 2 metros assim. E eu fiquei com medo, fiquei com bastante medo. Aí, quando eu cheguei perto do ônibus, assim, o ônibus foi embora, eu saí gritando atrás do ônibus, o ônibus foi embora, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém na rua. Vinha um cara lá embaixo, eu falei, pronto, tô ferrada, agora vou ser assaltada. Mas aí o cara passou, foi embora, por mim, tranquilo, mas eu tremia de medo. Eu tremia, as pernas tremia, batia assim. Não estava frio, mas eu tremia inteirinha. Aí, cada vez que vinha uma pessoa, eu já ficava com medo. Aí, uns 10 minutos depois, chegou outro ônibus, aí eu já fiquei mais tranquila, entrei no ônibus, fui para o aeroporto e tranquilo. Vida de mochileira internacional não é fácil, não. Não. E como é que foi aquela sua experiência em Londres, naquele voluntariado que você participou ali? Lá no templo Kadampa, templo budista. Foi um lugar, assim, eu precisava sair, né? Essa outra coisa que todo mundo me pergunta, mas você ficou 5 meses, você ficou ilegal, você burlou o sistema? Não, gente, eu fiz tudo certinho. Eu entrei no espaço Schengen, entrei com passagem de saída, mas só foi pedida no guichê da companhia aérea no Brasil, nem no check-in não foi pedido. Foi só a menininha lá que estava checando a documentação que perguntou a minha passagem de volta. Mostrei uma passagem para ela lá, que era fake, e pronto, acabou o problema. Então, assim, entrei na França, o cara nem olhou na minha cara, nem bonjour me deu. Só olhou, carimbando, e vai com Deus. E daí, no espaço Schengen, né, que acho que são 27 países, você tem livre acesso em qualquer um desses países durante 90 dias. Saí do espaço quando eu entrei na Albânia e quando eu entrei... Então, Albânia, Montenegro e Bósnia não fazem parte do espaço Schengen. Eu saí, fui até a Grécia, da Grécia eu fui para a Albânia. Então, eu saí do espaço.
tinha aí uns 60 dias que eu já estava viajando. Acho que eu fiquei uns, não sei se foi 10, 15 dias fora do espaço. E aí voltei para o espaço na Croácia. E aí voltou a contar o tempo dos 90 dias. Eu saí do espaço, eu ainda tinha eu acho que eram 18 dias que eu tinha, dos 90 eu ainda tinha 18 dias, então eu saí do espaço antes dos 90 dias. Então eu fui para o templo porque eu precisava ficar 3 meses fora. E na minha ideia é assim, vou fazer voluntariado, era para ficar 30 dias, um lugar onde eu vou ter cama, comida de graça, não vou gastar nada durante 30 dias, depois eu penso nos outros 2 meses o que eu vou fazer, porque eu tinha que ficar 90. Acabei ficando só 21 dias, não dei conta da comida, eu fui embora. Era muita pimenta. Muito ruim? Não, a comida era muito apimentada, era muita pimenta, muito curry, muito, né? Como chama esse que usa na Bahia? Coentro. Tipo vatapá. Não, coentro. Ah, coentro? Ou era muito coentro, mas muito, quando eu falo muito, é muito mesmo. Ou era muito pimenta, ou era muito curry. Eles não tinham meio termo. É deles, era a comida dele. Então, o dia que a gente sabia que tinha um cozinheiro, porque cada dia era um cozinheiro. Então, o cozinheiro hoje é indiano. Caramba, vai ter curry até no café hoje. Então, a gente sabia que o dia, porque era café da manhã, lanche, almoço e janta. Então, a gente sabia, ó, hoje o café da manhã vai ter curry. Aí vinha outro que era, sei lá da onde, gostava de pimenta. Então, o cara jogava de balde as pimentas na sopa, na batata, no arroz, no feijão. No feijão não tinha, né? E era tudo comida vegetariana ou vegana. Não tinha carne, não tinha nada. E aí, depois de 15 dias, você já não dá mais conta de comer com tanta pimenta, com tanta coisa, né? Gatas querendo sair. E aí, Márcia, de Londres, eu fui para a Escócia, depois fui para a Irlanda e para a Turquia. Aí voltei para o espaço novamente na Espanha, que é onde eu finalizei a viagem. você chegou aí para aquela região da Portugal e a região escandinávia, assim, Suíça, Suécia, Holanda? Não, eu só fui, fiz ali que eu cheguei na França, aí da França eu fui para a Itália, desci a Itália inteira, fiz Grécia, aí fiz Albânia, Montenegro, Bósnia, Croácia, Eslovênia, aí voltei um pouquinho para a Itália, subi, fui para Inglaterra, fiz Escócia, Irlanda do Norte. Aí eu queria muito fazer a Turquia, era para mim ter feito Turquia e depois Grécia. Mas aí me falaram tanto que eu não podia sair do espaço, porque eu não podia entrar, porque depois eles não iam deixar. Se eu saísse, eu não ia conseguir entrar de novo, que não sei o quê, papapá. Eu com medo, né, ainda meio inexperiente, eu desisti de fazer o que eu queria. Aí eu falei, não, eu tô aqui, eu vou fazer a Turquia. Então eu vou para a Turquia. Aí da Irlanda, eu fui para a Turquia. Ô, Márcia, agora, qual o custo financeiro, assim? Isso é bom porque você está passando muitos esse seu relato, sua experiência, assim. Vamos supor que eu, Josenildo, resolva me aventurar futuramente fazer esse tour que você fez, né? Seguir seus passos. Você chegou a gastar, em média, quanto, relativamente, para você cobrir essas viagens suas? Então, eu fiz... O primeiro mês, eu fiz eu comecei a anotar tudo que eu gastava. No primeiro mês. Eu saí do Brasil com $2.000, $2.900 e 2.000 euros. Voltei com 900 e poucos dólares. Mas
Eu não sei quanto eu gastei. Eu ainda não sentei para fazer essa conta. Porque, assim, entrava o meu pagamento, eu já convertia ele em dólar. Então, eu saía com um montante inicial que eu fiz durante um ano, né? Que eu falo que a pessoa, mas, gente, eu juntei dinheiro durante um ano. A tal da prioridade. Eu vou sair para comer fora ou vou converter $10? Eu vou converter $10. Eu vou comprar uma calça, eu vou botar $10, vou botar €10. Então, trabalhei nesse ano para poder juntar dinheiro. Ó, tá vendo lá, bicha? Ó, querendo sair. Vem cá, paçoca. A paçoca. Então, assim, eu juntei bastante e depois, à medida que ia entrando o meu pagamento, eu ia convertendo para euro, para não ficar sem dinheiro. Hoje que eu peguei para ligar o meu computador para começar a criar coragem para fazer esse levantamento, porque eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu comecei a fazer a anotação no primeiro mês e aí eu falei, ou eu vou fazer isso, ou eu vou aproveitar minha viagem. Eu vou parar de ficar neurótica, que eu tenho que anotar. Gastei uns 50 cents, €1 com a passagem, €1. Eu não estava curtindo a viagem, eu estava neurótica e tem que saber quanto que eu ia gastar. Falei, quer saber de uma coisa? A hora que acabou o dinheiro, acabou, né? Acabou o milho, acabou a pipoca, aí eu vou embora. E foi mais ou menos assim. Entendeu? E, Márcia, falando de América do Sul, quais países assim você recomendaria, né, para que foram muito legais assim de se conhecer? E teve algum país aqui que você também Aí quem não... tá aqui comigo, ó, a bichinha brava, que Olha, tá que ó, coisa doida para linda. sair, ó. Tá querendo sair essa danada. Olha, eu particularmente, eu fiz Argentina ali, adorei a Argentina. Fiz a parte de cima, eu quero fazer agora a parte de baixo. Fiz a Bolívia. É diferente. É diferente. Eu faria de novo? Não. Mas tem gente que gosta. Sim. Fiz o Peru, que eu amei de paixão. Tem muito lugar ainda lá que eu não conheço, que eu gostaria de conhecer, que eu espero ter oportunidade de voltar. O Chile, eu fiz só ali São Pedro do Atacama e um pedacinho de praia, porque eu acabei não concretizando meus planos de descer até Santiago e depois entrar na Argentina. Eu fiquei muito doente lá, tive uma alergia muito violenta e eu já estava na época do Covid ainda, né? Era 2021 final, meados de 2021 ainda. Eu falei, caramba, será que eu tô com Covid, gente? Não é possível, porque não passava. Era um resfriado, uma dor no corpo, coriza e tosse. Eu falei, por fim do Brasil, eu falei, vou começar a voltar para o Brasil. Eu saí do deserto, entrei na Argentina. No dia seguinte, eu já estava bem. Então, foi uma crise alérgica muito forte e que eu também tive agora quando eu cheguei na França. Eu fiquei um mês e pouco com uma que eles chamam lá que é a alergia ao pólen. Eu fiquei bem mal, eu tossia de noite, nada resolvia. Tomava um monte de antialérgico e nada. Só quando eu saí da França, comecei a entrar na Itália e aí que eu fui começando a melhorar, que eu já saí bem da divisa da França com a Itália, fui entrando mais para o meio, que eu fui melhorando. Então, assim, foi bem complicado. Então, Chile, eu pretendo voltar ainda. Eu quero conhecer. E você pegou algum frio muito grande em algum país lá da Europa ou na América do Sul que você disse assim, muito frio aqui, você sentiu a diferença climática assim? Na Europa eu peguei bastante frio, mas não um frio assim, dizer assim, nossa, tô congelando.
Mas na Bolívia, que eu fiz a travessia, eu cheguei a pegar -15. Então, e no deserto do Atacama, quando eu fui fazer os geysers, que agora eu não lembro o nome do local lá, eu peguei -10. A gente saiu às 4 da manhã, estava fazendo -10. Então, foi complicado. E eu voltei porque eu falei assim, eu não aguento mais sentir frio. Eu peguei a época de frio lá né? Eu cheguei lá em maio, eu peguei em junho, julho e agosto na América do Sul. Época de frio, frio, frio mesmo. Na travessia da Bolívia a gente viu neve. E era assim, calça térmica, a calça de tipo leg e uma outra calça mais grossa em cima, térmica aqui, com casaco, com luva, com cachecol, com touca, com meia, com bota, com tudo. E você tava assim. Então, foi bem frio mesmo. Nossa, a Europa já foi mais tranquilo. Senti frio, mas nada que comparado ao que eu passei lá, não. E quais são os planos futuros, né? Seus planos futuros, Márcia Reis, com relação às viagens pela América agora, explorar a América? Você tem essa vontade, já está nos seus futuros planejamentos aí, Estados Unidos, Canadá, México, Caribe? Então, planos eu tenho muitos. Eu não sei ainda, né? Eu ainda estou tentando. Essa noite que passou foi a primeira noite que eu não acordei de madrugada, né? Porque o fuso horário, eu acordava às 3 da manhã, ficava 3 da manhã aqui, eram 7, 8 lá. Então era a hora que eu estava acordando lá e eu estava acordando aqui. Então essa noite foi a noite que eu dormi. Vai fazer uma semana que eu voltei. Então eu ainda estou ainda meio sem, sabe, assim, meio aérea, meio. Eu ainda estou ainda aqui tentando resolver. Aí tem que fazer um monte de exames, porque aí eu volto, eu quero, né, passar no dentista, no oculista, nos istas todo que a idade me pede. E aí, a partir do final do mês, depois do dia 15, 16, eu vou começar a pensar para onde que eu quero ir, porque assim, eu já não aguento mais ficar muito tempo dentro de casa. Eu chego, eu já quero logo sair. Não sei para onde, não tem nada ainda definido, não. As coisas comigo são assim, de repente nossa, eu vou para não sei aonde, pronto. Alguém fala alguma coisa, vou para esse lugar, pronto, tô indo, fui. Comprei a passagem, estou indo embora. É mais ou menos assim. Aqui no Brasil é mais tranquilo, né? Para fora é mais complicado, mas vamos ver. Meus seguidores, essa é a Márcia Reis, né? A pessoa que não fala, não tem o domínio do idioma, mas que o mundo é aberto para ela e que sirva de inspiração para todos vocês que estão assistindo essa live e possa recomendar essa live para o amigo do amigo, familiares, porque é muito bom. Hoje em dia você tem uma pessoa de referência e a gente pode dizer, se a Márcia conseguiu, por que também eu não consigo? Se eu gosto de viajar, eu tenho que ir lá, eu vou tirar meu medo e vou enfrentar, porque assim, é isso, o idioma não é a barreira é o medo. Se a gente Exato. tiver um medo, não é, Márcia? Como eu digo, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tem jeito. O medo, ele é uma coisa que te protege, né? O medo é uma proteção que a gente tem. Ele é um limite, mas ele não pode ser um impedimento. Ele não pode paralisar. Então, medo eu tive o tempo todo. A cada lugar que eu ia, a cada ônibus que eu tinha que pegar, a cada passagem que eu tinha que comprar e que eu tô na Grécia, eu tenho que comprar uma passagem de ônibus que o site inteiro está em grego. Como é que eu faço? Se eu não consigo nem que o Google traduza aquela porcaria para mim. Morri de medo.
Toda hora eu pedia ajuda. Gente, que palavra que é essa? Isso aqui, é aqui que eu clico? É aqui que eu faço? Que não sei o que. O medo, eu tive muitos momentos. Cada vez que eu ia fazer alguma coisa, que eu ia mudar de país, que eu ia mudar de cidade, eu tinha medo. Dava frio na barriga, as pernas tremiam, eu perdi o sono, mas foram aprendizados. Aí eu chegava lá e falava, caramba, era por isso que eu estava com medo? Negócio tão fácil, é isso. Turquia foi um caso, gente, eu estava apavorada com a Turquia. Porque todo mundo falava tanta coisa sobre a Turquia, que eu falei, cara, eu vou ser barrada na imigração. Aí o cara da imigração olhou, good night, Márcia. Aí eu, hello, ele, hello. Aí, bem-vinda. Tchau, Márcia. Assim, sabe? Eu saí rindo, igual a boba. Falei, gente, olha eu, apavorada, suando frio, com medo. E o cara quase que falou em português comigo. Olha, Márcia, eu faço votos que você faça o seu livro 2, né, uma sequência, principalmente com essas memórias que você trouxe da Europa agora, dessas suas aventuras nessas viagens europeias, que você consiga também até transformar num documentário, né? Se você trouxe imagens, e para trazer isso, porque assim, você vai uma pessoa muito rica de legado e você não tem patrocinador, você auto se patrocina e você encara. Então, quer dizer, aquela viagem que você às vezes planeja muito, quando eu vou sair, mês tal, eu vou para tal lugar. Pode não acontecer, porque você planeja tanto, quando chega perto, a viagem não dá certo, você desiste, e você tem que viajar assim, né? Com aquele impulso, aquela vontade de ir e dar certo, né? E termina dando certo, assim. Sim. Eu acredito que tem muita solidariedade mundo afora, como todo mundo lhe ajudou também, mas, assim, eu faço votos, não é? Vou comprar esse seu livro agora, eu quero que no final da live você novamente diga o título do livro, onde ele está, o valor, tudo, para a gente deixar registrado nessa live aqui, né? E é isso, eu queria saber agora, assim, praticamente a gente já está no final da live, que mensagem assim você gostaria de dizer, né, para o povo brasileiro e qual a sensação, né, de que você se sente nesse retorno ao Brasil, né? Uma das coisas que eu mais que mais me emociona quando eu recebo as mensagens das pessoas, seja nos comentários das publicações, seja através de direct, me falando que a pessoa, depois que ela viu que eu fui, ela falou, Márcia, você me inspirou, eu estou indo fazer minha viagem, eu comprei uma mochila, ou eu estou indo fazer minha primeira viagem solo da vida. Olha, eu me hospedei no hostel pela primeira vez e eu gostei tanto que eu já quero fazer de novo. Né? Isso é como meio que uma missão, sabe? Mostrar para as pessoas que dá para fazer as coisas, que ter medo é normal, e que é claro que se eu soubesse falar inglês seria muito melhor, seria muito mais fácil, seria, mas eu tenho uma dificuldade absurda com aprender essa língua. Eu tentei minha vida inteira aprender e nunca consegui. Eu não saí lá do How are you? É difícil. Essas inversões, para mim, não funcionam, não entra aqui dentro. E eu fui, eu consegui. Eu passei 5 meses falando meia dúzia de palavras de inglês, meia dúzia de palavras de espanhol, italiano. Eu misturava tudo e, sabe, era uma salada mista. E no final eu consegui o que eu queria. Tinha hora que eu ficava brava porque eu não conseguia lembrar a palavra, eu não conseguia me expressar e eu tinha que ir para o Google Tradutor. Mas eu vivi, eu fiz, eu
eu fui em tudo que eu queria, eu fiz tudo que eu queria. Então, as pessoas têm que priorizar o que elas querem e ter metas. Eu quero isso, tá? Então, o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Talvez não seja uma reta, ela tem que fazer umas curvas, uns desvios e tal, adaptar, mas ela vai chegar lá no final. Tá com medo, vai com medo mesmo. E a gente tem medo. O medo é real, gente. Não é uma coisa fictícia da cabeça do povo, não. Ele é real. A gente fica com medo mesmo. Mas depois que você ultrapassa, você olha e fala assim: era disso que eu estava com medo? Então, só se joga, só prioriza o que você quer, se priorize. Pare de priorizar as outras pessoas. Ah, porque meu filho, ah, porque meu patrão, ah, porque o meu neto, ah, porque o cachorro, o papagaio, periquito. A pessoa sempre arruma desculpas para priorizar outras coisas ao invés dela. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito. As pessoas, ah, mas você, né? Eu falo, gente, eu tomei como prioridade a minha vida. Eu tenho 2 filhas, que se dependesse delas, eu estava dentro de casa. Por elas, no começo, hoje não, mas no começo, não vá, mãe. Você tá maluca? Como assim que você vai viajar? Como assim, mãe, você pegou carona? Como assim você ficou em hostel? Como assim você ficou num quarto misto de hostel, com homem, com mulher? Você tá louca? Você vai ser abusada. Eu falei, minha filha, eu sou velha, ninguém quer velho, não, quer novinha, você que tem que se cuidar. Então, assim, os medos, a gente vai vendo que, na realidade, os monstros são menores e mais bonitinhos do que a gente pinta. Porque a gente pinta os monstros feios, mas, na realidade, eles são menorzinhos e a gente joga para escanteio. Então, é só isso, sabe? Eu gosto quando as pessoas me falam que começaram a fazer alguma coisa e depois começaram a me seguir. Isso aquece meu coração. Eu fico muito feliz. Parabéns para você, Márcia. Você é incrível mesmo. E agora eu queria que você dissesse aqui novamente o recado para todo mundo adquirir o seu livro, né? O seu livro virtual. Onde a gente encontra ele? Qual o preço? Fala aí o recado, Márcia. Então, assim, lá no link da minha bio, tem só clicar lá, tem um link. Você clica, já vai te levar para uma página e tá lá a primeira caixinha lá, livro Aventuras de Mochila. Clicou ali, já vai para o site de compras, custa R$ 29,90. Você pode pagar no Pix, você pode jogar no cartão e depois você recebe um e-mail da Hotmart, que é a empresa onde está hospedada o livro. E aí é só ser feliz. Também pode comprar direto comigo, me chama no direct, através do Pix pelo meu e-mail, que é o coroamochileira@gmail.com. Pode fazer direto comigo também, muita gente faz. E depois eu passo o arquivo via WhatsApp para a pessoa, porque o Instagram não consegue, né? Então a gente tem que fazer pelo WhatsApp. Então eu mando para a galera pelo WhatsApp. E cara, eu esqueci. Tinha outra coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. Me perdi. Você falou tudo nessa live, é uma live muito prestigiada aqui. Você é uma pessoa muito querida e eu estou com a sensação de missão cumprida, porque há muitos anos, né, 2 anos que eu queria fazer ali, entrevistar, e a gente estava no auge da pandemia ainda, quando eu queria falar com você, mas tudo tem a hora É certa, né? Então verdade. chegou hoje, não é? Hoje dia 29 de agosto, estamos aqui e sensacional, Márcia. Eu só tenho que agradecer a sua presença, a sua participação. O nosso canal aqui, o TV Miss Brasil Forever, está à sua disposição, tá certo? E sempre que você quiser compartilhar alguma coisa conosco aqui, manda um vídeo depois do seu livro, para que eu possa deixar aqui no Instagram também, que vai Lembrei o ser que, muito que legal. era. Sim, Lembrei. Nos destaques
né, onde tem lá os países que eu passei, tem uma caixinha de destaque chamada livro. Ali dentro, se você clicar ali, você vai ver vários stories onde tem um link direto para a página. Então fica fácil. Se você não conseguir achar na bio, né? Ai, não sei qual é o link, entra lá. Tem um destaque chamado livro. Tem vários stories onde tem um link. É só clicar e pronto. Vai ser feliz, vai dar risada, vai aprender um pouquinho e vai me ajudar a continuar viajando. Sim, com certeza. E hoje você mora onde, Márcia? Em São Paulo? E Niterói, Niterói ou Não, na região Niterói dos não é lagos? grande, não. Niterói é já para lá da região dos lagos. Eu moro aqui, eu moro entre Rio e São Paulo. Eu moro aqui onde fica a Academia Militar das Agulhas Negras, Resende. Eu moro em Resende, ela fica entre Rio e São Paulo. Uma Tá certo. cidadezinha tranquila. Então é isso, a live chegou ao final, né? Qual mensagem você daria para os nossos seguidores que estão ao vivo aqui, Márcia? A sua mensagem final para eles. Ai, me sigam lá no Instagram, né? Agora tá meio devagarzinho, porque eu ainda estou me adaptando, tentando botar a cabeça ainda voltando para o Brasil, na realidade do dia a dia, né? Mas logo volto para os conteúdos. Fiquem lá comigo gente, se joga, vai ser feliz, vai curtir a vida, porque a vida é curta demais para a gente perder tempo com coisas que não nos fazem felizes. Nós temos que nos priorizar. É Sim, só sim. isso. Se priorize. Sim, sim. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus seguidores aqui do canal. A live vai estar salva daqui a pouquinho aqui no Instagram e amanhã ela estará salva lá no canal Miss Brasil Forever no YouTube. Amanhã eu mando o link para você, Márcia, lá quando ela estiver no YouTube. E foi uma honra, né? Minhas reverências para você, porque que você fez aos 60 anos encarar o mundo dessa forma, sem saber, né, enfrentando a barreira da língua, enfrentando tudo, todos os medos. Isso não é para qualquer uma pessoa, não. Isso é para Márcia Reis. E que futuramente será para Josinildo Batista, para outras pessoas também, outros brasileiros que almejem, né, sair da bolha, sair da zona de conforto e Exatamente. poder assim conhecer aquilo que você é um sonho, né? É um sonho realizado. Então, a partir daí, você começa a realizar seus sonhos a partir da enfrentando a barreira do medo. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Tá certo, gente. Eu Então, Márcia, um beijo para você, muito obrigado. Fique com Deus. E seu fã aqui está à sua disposição, nosso canal está à sua disposição também aqui. Foi uma live maravilhosa. Meus seguidores, boa noite para vocês. Encerro com chave de ouro o mês de agosto, aqui no TV Miss Brasil Forever. E em setembro, mais lives com mais misses. Vem aí a Miss Terra, a ser eleita, a Miss Brasil Beleza Internacional. Né? Então, vem outras misses aí em setembro. Então, Márcia, boa noite a todos vocês. Muito obrigado, gente. Tchau. Bye. Tchau. Tchau.